vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Seja muito bem-vindo, irmão e irmã, aqui no nosso Evangelho do dia, a Aliança de Misericórdia, levando a você a Palavra de Deus, o Santo Evangelho. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui. Estamos aqui mais uma vez nessa quaresma, chegando já bem pertinho, né? Chegando dos momentos mais fortes, mais pontuais da nossa fé, da nossa igreja, esse tempo da Semana Santa, né? E o Evangelho vem nos trazendo a respeito de todos os aspectos que Jesus foi vivendo, né? Quando chegou próximo da sua morte. Nós estamos hoje em São João, capítulo 11. João 11, do versículo 45 até o versículo 56. Pegue aí na sua palavra. Aqui nós temos também, abaixo aí, você rolando um pouquinho, você vai ter a palavra. Vamos ler juntos esse evangelho e deixar ele cair no nosso coração, para que a gente possa tirar algo dele hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiam: que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia decidiram matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público e no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o evangelho de hoje é o evangelho que sucede aqui logo depois, né? O momento da ressurreição de Lázaro. Por isso que ele começa dizendo assim: muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. É porque ele está falando diretamente a respeito da ressurreição de Lázaro, né? Então, o que acontece aqui, irmãos? A gente está vivendo agora, no final desse tempo da quaresma, o momento em que a gente vai viver dentro da liturgia a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse evangelho vem nos preparar de uma forma particular, nos fazendo refletir a respeito de uma coisa muito importante, muito interessante, que é do quê? Aqui, quando a gente lê o contexto, é interessante que a palavra logo explica de que Caifás que dá a ideia de matar Jesus, né? Mas aqui o evangelho está querendo nos dar a noção de que tudo faz parte do plano de Deus. Verdade, porque olha só, aqui vai dizer para a gente aqui, ó, no versículo 51, Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus ia morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. O que acontece? Deus falando para a gente, Ele age na história, Ele age em tudo que acontece ao nosso redor, até mesmo nas coisas más, que parece aqui então que diante disso, Caifás foi usado pelo demônio e vai matar Jesus. Não, tudo isso fazia parte do plano de salvação de Deus, até aquilo que de negativo aconteceu.
para que se cumprisse tudo aquilo que fosse necessário para que Jesus pudesse morrer, por mim e por você. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida de uma forma direta? Todas as vezes que acontecer algo de ruim na nossa vida, todas as vezes que acontecer algo de negativo na nossa vida, é importante nós pararmos e nos perguntarmos assim: o que isso tem a ver com o plano de salvação de Deus na minha vida? Porque a gente se desespera diante daquilo que a gente vê de errado, daquilo que a gente fez errado, ou daquilo que fizeram para a gente, daquilo que nos ofenderam, nos machucaram, nos feriram, né? E aí o que a gente faz? A gente perde a fé. Só que a gente tem que entender que tudo na nossa vida faz parte do plano de salvação de Deus. Se você pensar assim, você vai perceber que a tua história, é verdade, aquela história lá, de alguém que pecou, de alguém que errou, de alguém que fez um monte de coisa que não deveria, que usou droga, que viveu na prostituição, que maltratou seus pais, que sei lá qual foi a tua história, né? Mas seja qual tenha sido a tua história, se você olha dentro dessa visão, você vai entender, isso faz parte do plano de salvação de Deus na minha vida. O que eu vivi na minha vida influencia no que eu sou hoje, mas não determina. O que determina o que eu sou hoje é exclusivamente as minhas escolhas de agora. Pode ser que tudo aquilo que eu fiz me traga consequências das escolhas erradas que eu fiz. Porém, contudo, te digo, isso não determina aquilo que você é. O que determina o que você é a escolha que você vai fazer daqui para frente. Uma escolha que eu quero fazer daqui para frente, junto com você, nessa quaresma, é pedir para que Deus nos dê essa noção exata. No dia de hoje, por exemplo, se algo acontecer de ruim, para um instante, se retira em algum lugar, aqui Jesus se retira no deserto, lá em Efraim, se retira num lugar e pergunta: Pai, Paizão, eu gosto de chamar Deus assim, de Paizão. Paizão, o que isso tem a ver com o plano de salvação da minha vida? O que o Senhor quis ensinar para mim nesse momento através dessa experiência negativa? Faça isso, você vai ter uma experiência muito interessante com Deus no dia de hoje, e se você levar essa palavra no seu coração todos os dias. Obrigado pela sua participação, obrigado por estarmos juntos aqui no Evangelho do Dia. Comecei cantando essa canção e vou encerrar com ela pedindo que Jesus permaneça conosco, pois se Ele estiver conosco, tudo vai bem, tudo vai dar certo, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua participação, estamos juntos, até o próximo Evangelho do Dia. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora,